Muito boa noite, cafeicultor. Espero que esteja tudo certinho com você. Só para a gente iniciar, manda um joinha aqui para saber se a imagem, o som tá legal, conseguindo me ouvir, consegue me ver perfeitamente. Só mandar um joinha aí, a gente já começa. Bernardo Carneiro, boa noite. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo certinho? Bora para mais essa live. E aproveitando a deixa do seu Bernardo aí, já deixa seu boa noite também. De onde você fala? Como que tá por aí? Choveu essa semana? Ainda tá no aguardo da chuva? Conta aí. Se choveu bem, se choveu pouco. Vamos nesse bate-papo junto. Hoje o nosso tema é sobre o boro. Vamos dar uma passada geral, tanto no boro foliar quanto no boro via solo, para a gente entender tanto a forma de absorção quanto a necessidade da cultura. E isso que vai impactar diretamente também no custo de produção. Então, para você, principalmente se tratando de uma lavoura que vai produzir esse ano, nesse ciclo, que você vai colher no ano de 2026, é imprescindível que ela não tenha deficiência de boro. Então, fique aqui com a gente, anote aí qualquer dúvida no final, você pode fazer sua pergunta também. E lembrando, né, que o custo de produção, né, o boro ele é um fertilizante caro. Então, se a gente não souber manusear ele, não souber lidar com ele, o excesso dele pode trazer prejuízos mais às vezes do que a própria falta. Então, vamos junto aqui esclarecendo dúvidas. Mais uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Galera chegando agora. Bastante produtor adubando café, né? Aproveitando que choveu e tá guardando os trem agora. Então acaba dando uma atrasadinha. Apesar de ter chovido esses dias, tá muito calor, quente demais hoje. E lembrando você que já está aqui, que caiu de paraquedas, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Temos a nossa live semanal aqui, toda quarta-feira às 7 horas da noite, 7 em ponto. Então, você que é produtor, consultor, agrônomo ou estudante e vive de café, aqui é conteúdo fresquinho, conteúdo de grande propriedade. Então, vem com a gente aqui que é sucesso. Mais uns minutinhos. A galera tá chegando. Aí para você também que às vezes tem a dúvida, né? Eu não consigo acompanhar ela inteira agora. Vai ficar gravado? A resposta é sim. As nossas lives sempre ficam gravadas. Você pode assistir, reassistir, voltar, pular para frente, para trás. Pode ficar à vontade aí.
pode também deixar suas dúvidas, suas perguntas, mesmo durante a semana. A gente está sempre acompanhando, sempre visualizando os comentários e respondendo a todos. Então, se você tem alguma dúvida ainda que durante a semana, ou algum vídeo até antigo, pode deixar sua pergunta que a gente vai responder com o maior prazer, certinho? Para a gente não alongar tanto, apesar de ser um tema bem direto, né? Não tem muito o que ficar chovendo molhado. Já vamos iniciar agora. E o pessoal que for entrando vai pegando o bonde andando, depois só voltar um pouquinho e que vai ficar gravado. Deixa eu compartilhar minha tela com você aqui rapidinho. Só manda um joinha se está aparecendo a tela compartilhada, aplicação de boro via solo ou foliar, e também se está me ouvindo normal. Só um minutinho. Aparentemente tudo normal. Ou não. Então, bora para a nossa apresentação de hoje, onde o tema vai girar em torno do boro, mas não necessariamente focado somente no boro. É um contexto, né? Assim como a gente já viu em lives anteriores sobre os melhores adubos, o adubo ideal, os nutrientes que são essenciais para a cultura. A gente deu um apanhadão geral, né? Espera aí que parece que não está compartilhado. Acho que agora foi. Maravilha. Aí você vai ter acesso à tela aqui. Qualquer coisa você vai anotando também, o que for importante, o que você achar e julgar interessante saber, vai anotando. Se ainda assim ficar dúvida no final aqui ou em algum momento, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Temos também nosso grupo de WhatsApp, para você que está chegando e ainda não participa. O link do grupo está aqui na descrição. Lá no grupo tem meus contatos, você pode mandar sua pergunta lá também. Um canal bem mais próximo até do que aqui no YouTube. Tudo para facilitar essa nossa comunicação. Então, dentro do tema boro, a gente hoje vai percorrer esses dois caminhos, né? Boro foliar e o boro via solo. Quando eu utilizo cada uma dessas formas, quando eu vou, em que situações eu vou fazer a utilização desse boro. Então fique aqui que a gente vai passar por todos esses detalhes. Primeiro a gente precisa entender quem é o boro dentro do sistema, né? E para a gente entender sobre ele, a gente precisa fazer um mapeamento da área, seja por talhão, ou seja por hectare, seja por variedade que você tenha dentro da sua propriedade. É interessante a gente fazer esse mapeamento através de uma análise de solo para a gente quantificar esse boro. Então, não é possível, em hipótese alguma, recomendar dosagens de boro
para qualquer propriedade que seja, sem a posse do resultado dessa análise. Por quê? A quantificação desse boro que vai estar presente no seu solo, ele é determinante se tem a necessidade ou não de fazer a adição de boro. E para casos que já tenham um residual, uma quantidade alta, né, para os níveis de boro dentro desse solo, a adição de fertilizantes à base de boro pode seguir por dois caminhos, né? Ou você vai jogar dinheiro fora, porque não vai ter eficiência, né, comprovada a utilização desse boro. E por outro lado, o que é pior ainda, além de você estar gastando dinheiro, você também pode causar uma fitotoxicidade por excesso de boro. Então, a falta do boro, ela é muito perceptível, a lavoura sente muito a falta desse nutriente, tanto em crescimento quanto em produção. Porém, o excesso de boro, ele é tóxico, ele vai prejudicar outras partes da planta, dependendo se for uma dose muito elevada ainda, acarreta em uma morte dessa planta, de tão tóxico que ele é em altas quantidades. E aí então a gente tem que fazer essa quantificação através de uma análise solo. E a análise que a gente vai usar aqui é a de 0 a 20, e até a partir da superfície do solo. Desceu 20 centímetros, a gente faz a quantificação por aqui. É interessante, quando você for fazer a amostragem, você retira bem a palhada, qualquer residual vegetal que tenha na camada superficial do solo ali, justamente para não contaminar essa amostra. Às vezes um material vegetal que está ali pode possivelmente ter um residual grande de boro, e aí vai dar interferência no resultado da análise. Então, se você for com uma enxada, vai dar uma limpadinha por cima ali, uma rapada de meio centímetro ali, não vai impactar em nada o resultado da análise e vai te dar uma precisão maior do que for quantificado dentro dessa amostra. Caso eu estiver indo muito rápido também, já manda uma mãozinha aí nos comentários que eu dou uma desacelerada aqui. Entendendo o boro também, né? Como ele é componente de parede celular, e a planta, principalmente nessa fase de uma lavoura produtiva, ela está em constante evolução, né? O crescimento tanto dos frutos, ela continua crescendo tanto em altura quanto os ramos. Então, essa divisão celular está acontecendo a todo momento, e também nas raízes, né? As raízes continuam crescendo, se alongando, aprofundando, e onde tem zona de crescimento tem multiplicação celular, e onde tem formação de novas células tem a presença do boro, porque ele é componente de parede celular. E não somente isso, né? Todo o transporte de açúcares da folha até o fruto é de responsabilidade do boro também. Então, você ter uma planta bem nutrida em boro vai proporcionar que os açúcares que são gerados através da fotossíntese vão da folha e proporcione o enchimento dos frutos. Certinho? Mais um detalhe aqui, né? Não está aqui escrito, mas é interessante que a gente saiba. O boro no solo, ele é muito móvel. Então, se você aplica aí uma dosagem, um boro via solo, e chove aí 30, 50 milímetros, é bem provável que esse boro ele desça a ponto de se tornar indisponível para a planta, porque já não está mais no alcance das raízes.
Porém, uma vez que a planta absorveu esse boro, aonde ele é translocado, ele fica. Então ele não vai ser igual, por exemplo, um nitrogênio, um fósforo, que vai sair da folha mais velha e ir para uma mais nova em caso de deficiência. É bom ressaltar isso, que o boro ele é móvel no solo e na planta ele é fixo igual um tijolo numa casa. E aí a gente tem uma média geral, né? Isso pode variar muito de sistema de produção, se é um sistema mais intensivo, se é uma lavoura mais adensada, mas na grande maioria, nas lavouras que a gente tem trabalhado, principalmente sequeiro, a gente tem esse panorama aqui, né? Quantidade exigida de boro por hectare, 1 kg para lavouras em formação, que é lavouras recém-plantadas, e 1 kg por hectare em lavouras esqueletadas. E aí, pensando em uma lavoura produtiva a partir do 4º ano, essa dose aí exigida pela planta, ela dobra. Então, passa de 1 para 2 quilos. E isso aqui é o que a gente tem, né, de extração de boro pela lavoura por hectare. E aí, sabendo disso, a gente vai conseguir manejar o boro dentro da nossa cultura. E aí, temos aqui a aplicação do boro via solo. No caso de chegou o resultado da análise, a gente fez a leitura dessa análise e a recomendação diz que a gente tem que fazer a reposição desse boro via solo. E então, como que vai caracterizar essa aplicação, né? São baixas quantidades, principalmente se a gente pensar no ácido bórico, que é a fonte mais barata, a fonte mais solúvel que tem disponível em mercado. E dentro das fontes de boro também é a que tem o melhor custo-benefício. E, como eu já falei anteriormente, a alta mobilidade do boro no solo. Então, é interessante que você também veja a previsão de chuva para os próximos dias dentro da janela que você for fazer a aplicação desse boro. Porque se tiver previsão de muita chuva, é interessante que você espere até um pouquinho, porque senão você vai perder parte desse boro por lixiviação. Vai escorrer terra abaixo e vai lá para o Japão. E aí, quando a gente traz para o contexto de uma aplicação desse boro foliar, a gente tem que tomar muito cuidado com doses acima dos recomendados pelos fabricantes, porque você tendo ali uma lavoura, não a ponto de estar deficiente, mas que está numa alta demanda de boro constante, e você aplica uma quantidade acima do recomendado, assim como você pode ter a toxicidade com uma alta dosagem do boro aplicado no solo, também nas folhas é possível você ter perdas por essa fitotoxicidade também. E o que é mais agravante, né, que se você queima uma folha, um tecido ali, ela pode até causar seca de um ponteiro e, dependendo do grau de fitotoxicidade da tua lavoura, você pode acabar até perdendo a planta. E se for feito em larga escala, perder um talhão todo aí. E não é isso que a gente quer. A gente quer aumentar a produtividade, porém com responsabilidade. Então, sempre que você for aplicar algum produto à base de boro, tem vários calciboro aí que são feitos durante o ano, então é imprescindível que você faça de acordo com o recomendado, certinho? E o complemento do boro disponível. A ideia da foliar é sempre complementar. Eu nunca vou utilizar adubação foliar a fim de nutrir a minha planta, seja ela macro ou micro. Lembra lá daqueles nutrientes que a gente falou dias atrás, né?
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, molibdênio, manganês, zinco e ferro. Nenhum deles a gente faz o suprimento desses nutrientes através da folha, e sim tudo via solo. E aí, a partir de alguma deficiência ou a partir de uma demanda maior da planta, a gente faz essa complementação via foliar. E no caso do boro, a gente não precisa ver deficiência para fazer esse complemento, porque a gente sabe que o café está em constante evolução, constante crescimento, tanto de fruto quanto de folha. Isso eu falo e torno a repetir quantas vezes for necessário, porque é uma tecla, né, que é de suma importância. Fazendo um parênteses aqui, a entrada de foma muitas vezes está correlacionado com deficiência de boro. Então, quando eu mantenho essa planta bem nutrida, bem balanceada, os nutrientes, e principalmente o boro disponível para essa planta, eu vou ter uma maior sanidade também. E como eu falei anteriormente, né, o boro, uma vez na planta, onde ele cai, ele fica. E no caso da aplicação foliar, é exatamente isso que acontece. Eu vou pulverizar lá, onde eu apliquei esse boro, ele caiu, ficou, passou 2 semanas lá, cresceu mais um par de folhas por rama. Essas folhas não vão ter acesso a esse boro que você fez foliar, muito por conta disso. Onde caiu, ele foi absorvido e ali ficou. E aí, quando eu devo aplicar, né? Começando aqui no via foliar. Porque, em via de regra aqui, toda pulverização que você for fazer, pré-florada, pós-florada, fungicida, lá na frente, inseticida, você pode fazer a adição de um boro foliar ou um calciboro, porque assim como o boro, o cálcio também é componente de parede celular. Então, essa constante evolução da planta vai estar sendo demandado esses nutrientes. O cálcio ali tem até alguns estudos e alguns produtos específicos, né? Não são todos, é interessante você conversar com o consultor, com o pessoal que presta assistência aí na sua região, que alguns produtos à base de cálcio, eles são meio que filtros solares para a planta, né? Que vão reduzir a temperatura dentro do dossel da lavoura ali e vai permitir uma melhora da condição dessa lavoura aí, por não fotorrespirar tanto, que em condições extremas de calor o café ele sente muito. E aí pode ser que dentro desses produtos tenha alguma base de calciboro, mas aí é de você conversar, onde você compra, onde você faz a aquisição dos insumos, para ver o que se encaixa melhor na sua lavoura. Mas é para você saber que existe, né? E aí, o produto que você usar, você repete. Não fica trocando de produto à torta e direita, não. Porque geralmente os produtos, ele tem lá tanto a dose recomendada, quanto a quantidade de aplicações durante um ciclo. Alguns produtos 2, alguns produtos 4, outros permitem aí até 10 aplicações no ano, porém a gente não entra 10 vezes na lavoura de café. Então aqui está toda a pulverização, mas toda a pulverização dentro do recomendado pelo fabricante. Precisei pulverizar minha lavoura 6 vezes dentro do ciclo.
mas o fabricante lá fala que até 4 aplicações com intervalo de 45 dias. Beleza, você vai seguir a recomendação do fabricante. Chegou na 5ª aplicação que você precisa fazer, você já não vai utilizar ele porque foi realizado estudos, vários anos de pesquisa e foi constatado que uma 5ª pulverização, por exemplo, pode ser que não cause uma fitotoxicidade na lavoura, mas vai te gerar um custo que não vai ser compensado com o aumento de produtividade. E o que a gente quer é produzir mais com menos, tanto menos aplicações, menos utilização de insumos. Então, quando você for definir o produto via foliar, à base de boro, cálcio boro, enfim, você vai utilizar um produto só dentro do ciclo. Nem 2, nem 3, nem meio, apenas um. Certinho quanto a isso? E via solo. Quando eu devo fazer a reposição desse boro via solo? Lembra lá que eu falei que formação e recuperação 1 kg por hectare e produção 2? É exatamente o que a gente vai levar em consideração aqui, né? Esse 0,5 aqui, ele vai compreender uma quantidade de meio quilo por hectare desse boro. Então, eu já tenho, no caso aqui, né, de 0,6, por exemplo, eu tenho 600 gramas e aí eu vou compensar através das pulverizações. Compensar a complementação, né? Porque o solo não vai estar zerado. Aí, menor que isso, eu faço a adição até chegar no 1. Isso valendo tanto para a lavoura de formação quanto para a lavoura de recuperação. Menor que 0,5, eu vou fazer o cálculo de reposição para chegar no 1. No caso aqui, então, seria meio quilo de boro por hectare, que aí vai dar pouquíssimas gramas por planta, né? Coisa de nem 10 gramas. E já a produção, como a necessidade é o dobro, aqui também será. Se eu tiver um teor de boro em análise de 0 a 20 menor do que 1, eu faço a reposição até chegar no 2. Se eu tiver de 1 para cima, eu mantenho sem a necessidade de fazer a aplicação via solo, porém toda a pulverização, de acordo com o que comentei anteriormente ali, você faça. E no caso aqui, né? Não quero fazer o boro foliar, acho caro, acho trabalhoso, pode ser que quando eu for fazer chova, aí sim, aí você vai fazer somente via solo e até chegar no 2 aqui. Ah, mas a minha análise de solo deu 2,5. Aí você não faz. Porque como a necessidade nossa é 2 kg e ele vai estar em 2 acima, se eu fizer a adição desse boro no solo, corre o risco de eu ter algum problema com toxicidade. Então, não é necessário nem adição via solo e nem aplicação foliar. E quanto ao nosso conteúdo de hoje, é isso. Um conteúdo bem resumidão, né? Um apanhado geral dentro desse tema. Não é tão complexo, mas que demanda muito cuidado, principalmente nas tomadas de decisão. Quando você opta por fazer a aquisição dos produtos antes mesmo de ter resultados de análise de solo, isso acaba sendo muito perigoso.
não só perigoso por conta de ter algum problema com fitotoxicidade, mas principalmente por você estar gastando mais do que às vezes a sua cultura demandaria. No caso aí que você tem um teor acima de 2 de boro, você não precisa fazer a aplicação via solo, e aí você vai lá e compra esse boro porque já tem o costume, porque já faz todo ano, enfim. E aí, quanto esse boro não vai te custar, né? No final das contas lá, o custo de produção vai impactar diretamente na lucratividade. E em casos de cotação do café estando alta, aí é indiferente, né? Esse custo acaba sendo diluído dentro de um cenário positivo. Mas em um cenário que não, é um cenário onde a gente trabalha ali meio que na margem, né? Como 2, 3 anos atrás aí. E é o que eu costumo falar também, que se programar com um cenário favorável, tudo tudo parece lindo, né? A gente aceita toda sugestão, tudo que vem de proposta a gente acaba aceitando. E aí num cenário não tão bom assim, a gente corta tudo, né? Não vou adubar, não vou pulverizar, o café tá baixo, não vou dar tantas roçadas, não vou aplicar herbicida. Aí tudo é o contrário, né? E aí o preço bom, não, vamos adubar, vamos aplicar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Porém não, a gente que é produtor, que está nessa empresa a céu aberto, que é a lavoura, a gente necessita sim de profissionalismo, tanto no ano negativo quanto no ano positivo, falando aí de preços, que não deve divergir, né, a forma como a gente trabalha. Então, se a gente trabalha dentro das margens, dentro da necessidade da cultura, em um ano com preço positivo, a gente vai ter uma lucratividade maior. E isso aí vai se manter em um cenário de preço menor também, porque você está adubando de acordo com a tua lavoura e a produtividade tua vai ser de acordo com o que você calculou, planejou e não fez as coisas à torta e direito. Alguma dúvida? Dá uns minutinhos para caso você tenha alguma pergunta, algum ponto a ser posicionado. O assunto hoje foi rapidão, né? 7h34 e praticamente o assunto concluído. E aparentemente sem perguntas. E para você que for ver durante a semana, for assistir fora, né, desse horário da live, pode deixar sua pergunta aí também. Teremos o maior prazer em responder, em esclarecer dúvidas. Se você também tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo também. Em tal ponto a gente aqui sempre patina, a gente sempre esbarra. Então, você deixa aqui como sugestão que a gente traz esse problema aqui à tona, desvendando, desmistificando muitas teorias, muitas heresias até. E o problema que você pode estar passando aí, vários outros produtores também podem ter o mesmo problema. Então, não fique com vergonha, não se sinta acanhado, porque a classe em si, né, dos cafeicultores tem que se unir, não é só em tempo baixo fazer protesto para exigir preço mínimo, mas quando as coisas estão boas também, né, para
manter disso e evoluir cada vez mais. Então, como não temos perguntas, ficaremos por aqui. Que Deus abençoe seu restante de semana, seu final de semana. E na semana que vem estaremos aqui quarta-feira às 19 horas. Certinho? Então, e antes de desligar aqui, deixe seu joinha aí no vídeo, curta, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira.